Olá, seres amados. Meu nome é Mariana Amaral. No nosso encontro de hoje, eu vou ler um trecho do livro Ao Encontro da Sombra. Estou fazendo uma série de episódios sobre esse tema e vou deixar o nome dos autores lá na descrição do episódio. Para olharmos para a nossa sombra, é necessário, primeiro, vontade e, segundo, prática. Os livros são objetos que podem ser utilizados como tal, apenas com efeito decorativo, ou seja, posso ler dezenas de livros e decorá-los, porém nada saberei sobre o assunto. Para mim, saber é saborear, é sentir em si mesmo o gosto de algo. Aí sim, com essa abertura para experimentar algo novo, que os livros podem nos trazer novas perspectivas e uma nova forma de viver. Então vamos lá. Abre aspas. Quando crianças, somos uma bola de energia. Mas um dia percebemos que nossos pais não apreciam certas partes dessa bola. Eles dizem: "Você não consegue ficar quieto?" Atrás de nós temos uma sacola invisível e, para conservar o amor de nossos pais, nela colocamos a parte de nós que nossos pais não apreciam. Quando começamos a ir à escola, nossa sacola já é bastante grande. E aí nossos professores nos dizem: "O bom menino não fica bravo com coisinhas à toa." E nós guardamos nossa raiva na sacola. Quando eu e meu irmão tínhamos 12 anos em Minnesota, éramos conhecidos como os bons meninos. Nossas sacolas já tinham 1 quilômetro de comprimento. Depois fazemos o colegial e passamos por outro bom processo de guardar coisas na sacola. É possível que as sacolas de todos os seres humanos sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Passamos nossa vida até os 20 anos decidindo quais as partes de nós mesmos que poremos na sacola e passamos o resto da vida tentando retirá-las de lá. Algumas vezes parece impossível recuperá-las, como se a sacola estivesse lacrada. Vamos supor que a sacola está lacrada. O que acontece? O lado agradável da personalidade torna-se, na nossa cultura idealista, cada vez mais agradável. O homem ocidental talvez seja, por exemplo, um médico liberal que só pensa em fazer o bem. Em termos morais e éticos, ele é maravilhoso, mas a substância na sua sacola assume personalidade própria. Ela não pode ser ignorada. A história conta que a substância trancada na sacola aparece certo dia em uma outra parte da cidade. Ela está cheia de raiva e, quando finalmente é vista, tem a forma e os movimentos de um gorila. O que essa história conta é que quando colocamos uma parte de nós na sacola, essa parte regride, retrocede ao barbarismo. Imagine um rapaz que lacra a sacola aos 20 e espera uns 15 ou 20 anos para reabri-la. O que ele irá encontrar? É triste, mas toda sexualidade, selvageria, impulsividade, raiva e liberdade que ele colocou na sacola regrediram. Não apenas seu temperamento se tornou primitivo, como elas agora são hostis à pessoa que abre a sacola. O homem ou a mulher que abrem a sacola aos 45 anos sentem medo. Eles dão uma olhada e veem a sombra de um gorila se esgueirando contra a parede. Ora, qualquer pessoa que veja uma coisa dessas fica aterrorizada. Pode-se dizer que na nossa cultura, a maioria dos homens coloca o seu lado feminino, a mulher interior, na sacola. Quando ele quer, lá pelos 35 ou 40 anos, entrar novamente em contato com seu lado feminino,
a mulher interior talvez lhe seja bastante hostil. Nesse meio tempo, ele está enfrentando a hostilidade das mulheres no mundo exterior. A regra parece ser: o lado de fora é um espelho do lado de dentro. É assim que as coisas são neste nosso mundo. E a mulher que queria ser aceita pela sua feminilidade e para isso guardou o seu lado masculino, o homem interior, na sacola, talvez descubra, 20 anos mais tarde, que ele lhe é hostil. Talvez ele também seja insensível e brutal em suas críticas. Essa mulher estará em apuros. Viver com o homem hostil dará a ela alguém a quem censurar e aliviará a pressão, mas não resolverá o problema da sacola fechada. Nesse meio tempo, ela está propensa a uma dupla rejeição, a do homem interior e a do homem exterior. Existe muita dor nisso tudo. Cada parte da nossa personalidade que não amamos tornar-se-á hostil a nós. Ela também pode distanciar-se de nós e iniciar uma revolta contra nós. Fecha aspas. Vou trazer um outro trecho para nos dar uma luz no processo. Desse mesmo livro, abre aspas. De acordo com a analista Newman, o self fica escondido na sombra. Ela é a guardiã dos portais, a guardiã da entrada. O caminho para o self é através dela. Por trás do aspecto escuro que ela representa está o aspecto da totalidade. E é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do self. Fecha aspas. Esse processo que os autores descrevem da sacola é exatamente isso. O nosso inconsciente pessoal é como se fosse uma grande sacola ou baú, onde vamos guardando aqueles conteúdos que, enquanto psique infanto-juvenil, não temos capacidade de elaborar. Isso nos mostra a importância de estarmos muito atentos na nossa fala e nas nossas ações quando lidamos com crianças e adolescentes. Porque eles não são adultos, ou seja, eles não possuem a capacidade de elaborar certas coisas. É necessário revermos o tipo de educação que está sendo dado para esses seres em formação, porque isso pode ser um fator decisivo na vida desses indivíduos. O nosso papel enquanto adultos é de nos educarmos para não repetirmos os mesmos padrões, lembrando que fugir do padrão e ir para o extremo oposto é também reproduzi-lo. Geralmente, filhos de pais repressores acabam sendo permissivos demais com seus filhos, e o ciclo continua, só que no extremo oposto. Então, seria o caminho do meio, o que só será possível com muita autoobservação. Voltando lá para a história da sacola. Os autores colocam que se ficarmos 40 anos sem olhar a sacola, é claro que veremos um gorila raivoso e pronto para nos engolir. Mas se olharmos para ele diariamente, ele vai ficando mais dócil e já temos mais segurança em nos aproximarmos dele. Mesmo porque vejo que são vários gorilas, que aos poucos viram macacos dóceis e desaparecem. Até que descobrimos um novo gorila e o processo continua. Esse processo precisa ser iniciado quanto antes, porque não sabemos quantos gorilas há dentro de nós. Voltando ao exemplo do gorila. Quando colocamos um gorila numa gaiola, num espaço pequeno e sozinho, obviamente ficará violento e descontrolado. Essa prisão é a nossa recusa de olharmos para algumas partes do nosso ser. Mas, quando deixamos esse gorila solto e vamos nos aproximando devagar,
Até que ele crie confiança, vamos integrando essa parte do nosso ser. Agora, o outro trecho do livro que cita Neumann é muito importante, porque nos mostra que ultrapassar esse medo nos levará para a nossa essência, o nosso ser interno, o nosso self. Ele diz que a sombra é a guardiã do portão, ou seja, sem passar por ela, não chegaremos a conhecer o que realmente somos. É a jornada do herói ou da heroína, que precisa superar os medos para conseguir adquirir uma realização, que aqui seria a autorrealização. O aspecto da totalidade é quando integramos todas as partes do nosso ser, sem negar nada. Como ele disse, é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do nosso próprio ser, que anseia por manifestar-se por inteiro. Sermos seres integrais, inteiros, é a aventura da vida. Bom, por hoje é só. Eu vou deixar o meu Instagram caso queiram dar sugestões, participar de um podcast comigo. Eu faço consultas online também, ou tirar dúvidas, @mari.amar.ol. Para facilitar, é o mesmo nome do podcast, só que com letra minúscula. Para quem quiser e puder me apoiar na produção desses conteúdos, vejam o link na descrição do Apoia-se. Um abraço e até a próxima!